Informação quente, atualizada aqui agora. Pressão, revelações bombásticas. Eu separei aqui um vídeo para você muito forte que você precisa ficar até o final para você entender. A pressão, gente, é grande como nunca visto na história do país em relação ao que o STF tem decidido, a forma que tem agido. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. O Brasil economicamente está degringolando por uma das piores crises já vistas da nossa história. O Brasil economicamente está... Então esse é o nosso país, essa é a nossa justiça. Essa matéria tem me inquietado bastante. Ué, mas que é isso? Ué? Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta talvez de uma irracionalidade, de uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante. Eu já compartilhei isso com Vossa Excelência. Antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo judicial. Pessoal, Ciro Gomes previu o futuro. Olha isso aqui, ó. Estelionato eleitoral da história do país, porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo, o que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do desengessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Dominó. Você acha que você preveu o futuro do governo Lula aí, cara? Eu acho que é isso mesmo. Anote, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Esse é o Ciro, gente. Prevê o futuro mesmo. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nem picanha, nem carne, nem frango, nem cervejinha, nem ovos, nem café. Inflação dispara em todo o Brasil. Isola a promessa de Lula. Tá aqui, ó. Ciro Gomes preveu todo o futuro. E agora?
Fora, né, que o dólar chegou a 6,20 e mais um monte de patifaria acontece todos os dias aqui no governo do Lula. Então, só queria dar esse recado aqui para vocês aqui, ó, que o Ciro Gomes, alguns meses atrás, alguns anos atrás, não sei quanto foi esse vídeo que ele fez aqui, prevê o futuro. Mas eu queria falar sobre o presente aqui agora também, gente, e começar a fazer campanha contra, porque eu tenho certeza, tem isso aqui também, viu, ó, urgente. Lula corta 7 bi do INSS, 2 bi do Bolsa Família, agora em 2025. Tem mais essa também ainda. Mas eu queria falar sobre isso aqui, que eu não tenho medo de falar, eu vou falar aqui na cara. Após a STF anular a condenação de José Dirceu, já pode disputar as eleições. Aí, ó, o José Dirceu já pode disputar a eleição, gente. 2026 está aí. Então, já estou fazendo campanha contra para José Dirceu. Tem outro também que está querendo vir, Eduardo Cunha, inclusive, que querem vir pelo meu estado de Minas Gerais. Se precisar, eu vou rodar os 853 municípios falando quem que é o Eduardo Cunha. Sem medo nenhum. Esse aqui nem precisa falar, gente, José Dirceu. Está querendo vir também. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Se fosse para pagar a pena que tinha de 400 anos, eu canso de falar que tinha que ressuscitar no mínimo umas 5 vezes. Se fosse bom de saúde. Tinha que viver quase 100 anos. Então vai ser candidato também. Está falando que vai vir candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então esse é o nosso país. Essa é a nossa justiça. Enquanto alguns presos, né, do dia 8, continua pegando 17 anos de cadeia. Esses são os culpados do Brasil, tá um lixo. Tá aí, teve a Lava Jato, mostrou o que foi esse país aqui. Um cara igual José Dirceu, Sérgio Cabral, que é réu confesso. Ele é réu confesso. Esses caras tá solto e tá querendo vir candidato. Aí você tá achando que eu vou ficar calado aqui? Eu espero que essa voz minha aqui, essa boca minha feia aqui, podia rodar o Brasil inteiro para falar para vocês que José Dirceu vai vir candidato em 2026. Tava na cadeia. Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, que não sei quanto que gastou em Dubai com dinheiro público, rindo da cara do povo, e vai continuar rindo, porque esses caras devem estar tomando uísque agora e rindo da cara do povo. Você deve estar lá, rodeado, lá no rodinho de puxa-saco, falando, eu saio candidato e ganho a eleição. Deve estar fazendo aposta com os outros ainda. Por isso que eu sei que Minas Gerais, esse tal de Eduardo Cunha está querendo vir candidato por Minas Gerais. Eu queria tanto ver você olhar na sua cara, Eduardo Cunha. O problema é que aqui tem comissão de ética. Aqui qualquer coisa que a gente faz aqui vem para a comissão de ética. A vontade que eu tinha de dar um murro na cara para um cara desse vir falar que vai ser candidato aqui no Brasil ainda. Rir da cara do povo. Vocês gostam de dar tapa na cara do povo, né? Mas eu tinha que ter essa vontade, mas eu não pode. Se fazer qualquer coisa aqui, o culpado ainda virou capaz de eu ser preso. Capaz de eu ser preso. Mas um cara desse roda o Brasil inteiro e ainda roda aí de cabeça, né? Para falar ainda que vai ser candidato. Se a mãe do Eduardo Cunha, a mãe desses caras igual do Sérgio Cabral, a mãe de se tivesse consciência, nem a mãe deles votava. Porque minha mãe vinha fazer isso comigo, em botar de castigo. Só acabou pra você, meu filho, você não tem moral nenhuma mais não. Então, se a verdade é essa, para a gente ter um país limpo aqui, honesto, com credibilidade, pessoas como essas aqui, como ser humano, como cristão aqui, tá tudo perdoado. Agora, entrar na política de novo, quem roubou dinheiro público, quem desviou dinheiro público, ter moral para entrar aqui. Eu queria, se eu tivesse errado, que alguém me contrapor aqui, pode ficar à vontade de falar que eu estou errado. Se quiser falar, não, defender esses caras, eu queria ver quem vai defender publicamente. Quem sai em defesa de um cara igual o Sérgio Cabral, quem sai em defesa de um cara igual o José Dirceu e quem sai em defesa de um cara igual o Eduardo Cunha. Eu queria ver o programa eleitoral desses caras daqui 2 anos. Eu queria ver quem que ia levantar a bandeira para esses caras. Quem que ia fazer vídeo apoiando esses caras. Eu queria muito ver quem tem coragem de fazer isso aqui. Queria muito ver isso. Mas eu vou tocar o dedo na ferida, eu não tenho medo de vocês. Passa minha vida de cabeça para baixo. Faz isso. Manda investigar de cabeça para baixo. É porque eu falei das emendas aqui também. Onde fica um monte de lobista aqui rodando corredor para cima e para baixo, enchendo o saco aqui. Sabe, atrás de emenda aqui, ó. Barrando o orçamento, barrando o governo. Aí, gente, quando era o Bolsonaro, a gente revoltava. Quando fazia isso. Agora que o governo Lula, a mesma coisa fazendo isso, barrando orçamento aqui, para poder ter mais emenda, para poder torrar dinheiro. Fica parecendo que emenda é de político, gente, emenda é do povo. Fica essa chatice, esse aborrecimento danado. Então, vou tocar o dedo da ferida aqui, eu não tenho medo, eu nunca peguei uma emenda na minha vida, fiz dificuldade para vender facilidade. Pode rodar Minas Gerais inteira quando era deputado estadual, se eu fiz algo de errado com a situação de emenda, e agora como senador. Para mim, dinheiro público é sagrado. Eu me contento com o salário que eu ganho de senador. Eu nunca ganhei isso na minha vida. Eu trabalhava de verdureiro. Eu nunca tive isso. Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus pelo que eu ganho. Fora as mordomias. Fora os privilégios. Porque fala tanto de cortar orçamento aqui, igual tem essa polêmica na questão do BPC. Eu quero ver qual deputado ou político vai tacar o dedo para votar contra o BPC. Eu quero ver quem tem coragem de fazer isso.
Porque tem tanta coisa para cortar aqui e quer cortar sempre no nome do povo. Aqui não fala nada de cortar aqui dos 3 poderes. Os caras têm moral, têm direito de fazer licitação de lagosta de R$1 milhão no STF. Isso aqui ninguém fala. Aqui dentro do Senado, tanto no Congresso Nacional, direito a auxílio moradia, auxílio não sei de quê, auxílio alimentação, e aqui não pode cortar. Igual eu vi um desembargador falando que é inconstitucional falar sobre os super salários. Olha o afronto, com todo respeito, Vossa Excelência, desembargador. Mas todos nós temos que pagar a conta. Todos nós, não é só vocês, não, nós também aqui, os 3 poderes. O pagador de imposto, que acorda cedo, é CLT, faz 6 por 1. Tem que ganhar R$ 1.500 no máximo de salário. Paga imposto para poder manter a mordomia nossa aqui. Não é ele que administra o país, não. Quem pega ônibus 6 horas da manhã, chega em casa aí, às vezes 8 horas, 10 horas da noite, ele não administra o país, não. Quem administra o país são os 3 poderes. A incompetência que o país está dessa forma aqui somos nós. É nós que tem que pagar a conta, não é o povo que tem que pagar a conta, não. Não é o empreendedor, não é o trabalhador que tem que pagar essa conta, não. Não é o familiar que tem um BPC. Porque eu acho que a pessoa que fala uma coisa dessa vai votar, eu quero ver quem vai ter coragem de votar contra o BPC. Vai ficar a favor desse projeto. Só não pode ter empatia. Vai ficar na família dessa, conviver 24 horas com a mãe e com o pai. Vocês viram o que é? Para ter coragem de votar uma situação dessa do BPC. Então queria aqui, eu estou falando, antecipando aqui, já tirou de pauta e está querendo voltar com esse projeto novamente. Eu quero ver qual senador e deputado vai ter coragem de votar contra quem tem o benefício do BPC. Queria muito ver. Isso é uma covardia. Que eu estou falando, se tem que cortar aqui, tem que cortar da gente. Tem que cortar dos 3 poderes, do executivo. Está querendo comprar um avião de quase 500 bi. 500 bi um avião, só para viajar e não resolver nada. A verdade é essa. O que não falta aqui é dinheiro, gente. O que mais tem dinheiro é no... deixa eu te falar uma coisa, que 50% de tudo que vocês consomem é de dinheiro, é de imposto. 50%. Então falar que esse país está quebrado é conversa fiada. Esse país está roubado e desviado o tempo inteiro. Lá na cidade, lá em Minas Gerais, cidade Gouveia, cidade quase, eu acho que é 11 mil habitantes. Teve coragem de fazer lá um negócio de Natal lá de R$8 milhões, gente. R$8 milhões. Em Guarapari também é a mesma coisa. O orçamento da saúde eu acho que é de 8, está gastando não sei quantos. Eu vou até pesquisar aqui para fazer negócio de Natal. Pelo amor de Deus, que prioridade que é o país aqui. Então eu queria chamar a atenção aqui de todo o povo brasileiro, né? Pode falar, quer uma parte? Tá. Então eu queria só chamar a atenção aqui que os cortes de gastos, novamente eu vou falar a mesma coisa que eu estou falando que tem quase um mês. Fica à vontade, Amar. Senador Cleitinho, me dá aqui uma parte. Eu vi a sua preocupação com relação ao BPC, eu também estou muito preocupada, né? Ninguém vai mexer no BPC, nem no fundo do Distrito Federal, mas eu tenho uma outra preocupação. O texto final na Câmara ontem restringiu isenção para carro de pessoas com deficiência. Tinha sido feito um acordo aqui no plenário do Senado. Foi para lá com um acordo para que as pessoas com deficiência não tivessem nenhum prejuízo em adquirir o seu carro, pois lá passou com maior prejuízo. Eu estou perplexa. Que presente de Natal nós estamos dando para as pessoas com deficiência? Mas ninguém falou realmente de acabar com a lagosta, as bebidas, as reformas, as viagens, as diárias milionárias internacionais. Quero fazer coro ao Senhor. O que passou ontem lá, só tem uma solução agora. A gente fazer um apelo ao presidente Lula. Eu acredito que o presidente Lula não está sabendo o que está acontecendo. Cleitinho, olha, eu tenho todas as minhas reservas ao presidente Lula. Mas o homem que pensa em... Estou concluindo. Tem a impressão que ele não sabe o que está acontecendo. Que restringir o acesso do carro à pessoa com deficiência e querem mexer no BPC. Atenção, PT, uma equipe econômica já derrubou Dilma. Essa sanha da atual equipe econômica por arrecadação pode derrubar o Lula. E eu estou muito preocupado com o caos que eles vão instaurar no Brasil, porque as pessoas com deficiência e os idosos estão dizendo que vão ir para a rua.
faço coro a você nesse instante. Senador, sobre a equipe econômica, eu não sei se isso é verdade, porque tudo agora é fake news, mas eu vi até a matéria falando que o ministro da Fazenda está... A crise dessa, o dólar quase 6,20, ele tirou férias. Então isso é o comprometimento que tem com o Brasil. Todo mundo tem direito a tirar férias? Tem, mas a gente está falando agora que vai votar um orçamento aqui. A gente está falando aqui de uma reforma tributária que foi votada, de corte de gastos. Isso vem da iniciativa do ministério dele. Tira férias depois, em janeiro, o que for. Aí na época crucial do país aqui, o ministro da Fazenda tirou férias. Esse é o país. Esse é o nosso país. Muito obrigado, viu, presidente? Podemos reduzir os principais problemas do nosso país em dois. Um, obviamente, é o PT, Lula e toda essa facção criminosa que foi tirada da cadeia e colocada na presidência. Segundo, justamente o grupo de pessoas que se esforçaram para colocar esses criminosos na presidência, que é alguns ministros ali, a maioria dos ministros da nossa tão valiosa Suprema Corte. Minha opinião, o PT, essa facção criminosa, não vão chegar ao final de 2026. E se chegarem, estarão tão desgastados, com a nossa economia tão destruída, que eles terão vergonha de pedir voto para o seu candidato. Essa é a minha percepção real. O Brasil, economicamente, está degringolando por uma das piores crises já vistas da nossa história. Por outro lado, e esse é um problema que para mim é o mais urgente a ser tratado, é essa ditadura do judiciário, a perseguição política, prisioneiros políticos, pessoas sendo condenadas a 17 anos, o fim da nossa liberdade de expressão, né, essa ditadura que a gente está vivendo, o fim dos direitos constitucionais. A Constituição já não vale mais nada. Aí me vai o Gilmar Mendes, no auge do seu brilhantismo, e solta essa aqui, ó. Moraes enche de orgulho a nação brasileira, diz Gilmar Mendes. Na sessão de encerramento do ano, o decano do STF prestou solidariedade a Alexandre de Moraes e citou o suposto plano de golpe. Moraes, né? O orgulho da nação, enche de orgulho a nação brasileira. Bom, acho que faltou combinar com a nação brasileira sobre esse fato, né? De que Moraes enche de orgulho a nação brasileira. Porque saiu hoje uma pesquisa sobre o STF. Que tal Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, entre outros, e aí a avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 12 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto, com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe e com a presidência de Roberto Barroso no Supremo. Opa, aqui a imprensa já está querendo culpar até o Roberto Barroso? Vamos lá, olha só como é que aconteceu. Preste atenção nessa queda daqui, ó. No início a avaliação do STF, em 2022 estava em 46, péssimo, agora foi para 43. Agora, a avaliação do STF de bom estava em 31 no final de 2022. 31 caiu para 12. Olha essa queda, foi de 31% para 12% em um período de 2 anos. Né? Praticamente, exatamente, 2 anos. É uma queda gigantesca. E olha, até o pessoal do Lula não está gostando muito do STF, não. Vocês estão vendo? A grande maioria do pessoal do Lula não está muito feliz com o STF. Mas aí vem um outro detalhe que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. Gilmar Mendes fala que e os ministros do STF acreditam que eles são os grandes salvadores da democracia e que o Brasil confia neles, né? Aí eu chamo vocês para lembrar dessa pesquisa, da Atlas Intel. Você confia no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? 50,9% não confiam. E depois tem como você saber ministro por ministro. Tá aqui, ó. Você tem imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Atlas Intel, do início do ano, fevereiro desse ano. Quais são os ministros que as pessoas menos gostam? Alexandre de Moraes, 56%. Dias Toffoli, 60%. Aqui foi bem no auge, quando o Dias Toffoli estava basicamente liberando todos os corruptos e acabando com as multas das empresas envolvidas com a Lava Jato. Então nós temos 3 campeões aqui, os 3 mais rejeitados. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Que legal, hein? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Enquanto isso, a maioria da população não confia no STF. Isso no início desse ano. Com a mais absoluta certeza, a essa altura do campeonato, os números são muito mais estarrecedores. Agora, cair de 31% para 12%, isso é gigantesco, gente. Isso é um colapso do sistema judiciário. Então, o que nós temos no Brasil? Lula responsável pelo colapso econômico. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, esses 3 responsáveis pelo colapso do sistema judiciário. Quando uma nação perde por completo a confiança na justiça, que deveria ser imparcial, quando se perde a confiança na justiça, são os ingredientes perfeitos para uma convulsão social, para uma ruptura social, inclusive talvez uma ruptura democrática. Se você não confiar em políticos, é natural, vamos dizer assim. Agora, uma população que na sua maioria não confia na justiça, não tem como ela prosperar. E as ações que o STF vem tomando só jogam cada vez mais lenha, mais gasolina
nessa fogueira. No final desse ano, nós tivemos buscas e apreensões nas casas de assessores de Carlos Jordi, Sóstenes, busca e apreensão na minha casa, várias construções de narrativas, Polícia Federal indiciando pessoas que não têm nada a ver com o golpe, condenações de pessoas por estarem... Eu não preciso falar isso aqui, todo mundo sabe exatamente o que eu estou te falando. Essa corda uma hora vai arrebentar. Esse é o problema. Uma hora essa corda vai arrebentar e todo mundo vai se prejudicar. Tá na hora, já passou da hora, de aprender a conviver e pacificar as coisas. Mas eles não querem pacificar. Eles querem sangue de vingança contra pessoas que eles imaginam que cometeram crimes, mesmo sem terem cometido provas para isso. E é esse o Brasil que a gente vive. Vamos ter amanhã posse do Donald Trump no dia 20 de fevereiro. Acredito que algumas coisas possam vir a mudar. Nós vamos ter uma mudança do presidente do Senado, presidência da Câmara, mas aí já não temos muita certeza. Porque o medo dessas pessoas de serem perseguidas pelo STF é muito grande. Temos que sobreviver até 2026. Eu sei que eles vão tentar caçar, destruir, prender os principais nomes que poderão ser os próximos senadores em 2026, isso é certeza. Mas que os nomes que cheguem lá para defender a nossa democracia, a Constituição e restabelecer a sanidade, ao mínimo de sanidade. Vai se criando um clima terrível. Terrível. Olha lá, vai lá. Peço aos colegas, peço ao senhor, deputado, que tenha o decoro, guarde esse panfleto que tem na mão. Ué, mas o que é isso? Levanta todo mundo aí. Que é isso, Você pode colocar o dinheiro aí de papel, onde quiser, menos das expressões. Ué. Vai lá, amante! Narizinho. Eu vou falar a verdade. Vá, com certeza. Para, narizinho! O governo Bolsonaro, que não deu reajuste real do salário mínimo. Narizinho! Tá bravo. Vossa Excelência, estou interrompendo o tempo. Ih, rapaz! Voltarei aos 3 minutos. Epa. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção. O deputado Citês foi até o outro lado do plenário para agredir o outro parlamentar. Ah, tá todo mundo rindo aí. Vossas Excelências, mantenham seus lugares e vamos ver como é democrático. E o Salles? Salles foi dar apoio ali, ó. Vossa Excelência, me ajude aqui. Eu peço ao líder Odair também. O líder Altineu e o líder Odair estão mantendo o plenário sem provocações, silêncios tímidos, sem grito. Tá bravo. Sem grito. Olha lá. Educação. Uma palavra, deputada Cleison. Agora vamos. Cadê o amante? Cadê o amante? Ah, meu... Voltou a culpa pro Bolsonaro. O PPC é corrigido pelo salário mínimo. Vocês cortaram o aumento do PPC, cortaram o aumento da aposentadoria. Vocês não têm coragem de vir aqui falar para a verdade. É difícil, porque eles Gente, deixa eu falar. Calma. Vamos continuar aqui. Nossa, agora as portas se abriram. O ministro do STF, Flávio Dino, suspende o pagamento de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Pessoal, o BPC ele é destinado para pessoas que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. É uma família de 4 pessoas, onde toda essa casa recebe apenas um salário mínimo. A gente está falando de pessoas que são miseráveis. Essas pessoas se tornaram alvo do corte de gastos do Lula. Agora, sabe quem é que não vai sofrer com corte de gasto? Os artistas. Você entende por que eles estão cantando e sorrindo à toa e fazendo L ainda? É porque para eles
não tem diferença o preço da carne, para eles não tem diferença o que vai ser cortado, porque para eles estão garantidos 18 bilhões de reais. Então, para você que votou no Lula achando que ele tem pena de pobre, é bom você saber, ele tem pena de artista milionário. É muito importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Olha só essa manchete do portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a 7ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e sicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade, fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então parece mesmo, como disse o doutor Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos, o que teria um impacto muito negativo na expansão do ensino em tempo integral. Ainda assim, é um esforço para tapar o sol com a peneira, porque só em 2023 o déficit primário do governo federal superou 230 bilhões de reais. Foi o segundo maior da história, também de acordo com o Tesouro. E para esse ano, a projeção mais recente que tem é de um déficit adicional de 55 bilhões de reais. Ou seja, traduzindo tudo aqui, o governo Lula herdou as contas públicas no azul e em poucos meses colocou o Brasil no vermelho em quase 300 bilhões de reais. Isso sem falar nas empresas estatais que tiveram o pior resultado em 8 anos e também acumulam déficit bilionário. Daí, para tentar compensar todo esse endividamento que gera desvalorização da moeda, inflação e alta de juros, o ministro Tachad anunciou um corte de gastos muito tímido e Lula perdeu totalmente a confiança do mercado. Segundo a pesquisa Genial Quest desse mês, 90% do mercado reprova o governo Lula. 96% considera que a política econômica está indo na direção errada e 88% acredita que a economia vai piorar ano que vem. Então, essa é uma opinião quase unânime dos principais operadores financeiros do país. Eles não confiam numa administração que gasta mais do que arrecada, que contamina as estatais com politicagem, que ataca a independência do Banco Central e que não cumpre as suas próprias metas fiscais, apesar de bater recorde atrás de recorde em arrecadação. Então, diante desse cenário de incerteza, o capital ele busca investimentos mais confiáveis, investimentos como o dólar e como o ouro. E quem que vai culpar o mercado, Basília? Alguém aí sente confiança em deixar o seu próprio dinheiro na mão do Lula?